Eu venho falando sobre as parábolas de Jesus e domingo passado, a gente falou sobre a parábola do grão de mostarda. Os comentaristas falam que essas parábolas devem ser ministradas juntas, né? Não devem ser separadas. O grão de mostarda e a parábola do fermento. Mas eu separei para a gente poder aprofundar um pouco, cada domingo em uma delas, né? Vocês estão lembrados do grão de mostarda? A gente projetou a árvore, né? Uma árvore enorme. Eu não esperava que fosse tão grande, e ela tem uma copa cheia. E o texto fala, eu refleti com vocês do porquê que Jesus escolheu o grão de mostarda, que é dos grãos é o menor de todos eles, né? E ali eu li um texto em que falava que Jesus ele escolheu as coisas loucas do mundo, né? As coisas que não são sábias segundo os padrões humanos, e escolheu as pessoas que não têm nobreza de nascimento. Ele escolheu as pessoas mais comuns, mais limitadas do mundo para compor o reino dele. Não é que quem tem a sabedoria não possa, né, fazer parte, quem tenha um nascimento nobre não possa fazer parte. O reino de Deus é para todos. Mas é porque às vezes a gente tem essa sensação de que você precisa ter um currículo perfeito para poder fazer parte do reino de Deus, né? De ser convidado, né? E na verdade, a condição para você fazer parte do reino de Deus é não ter um currículo perfeito. É não ter. Isso foi que a gente refletiu. E uma das razões também, uma das questões que a gente refletiu, pensou, é que alguns religiosos da época de Jesus perguntavam para ele assim: onde é que está o reino de Deus? Né? E algumas traduções falam que o reino de Deus está entre nós. Outras falam que o reino de Deus está no meio de nós, e outras falam que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o que a gente está vivendo aqui nesse momento. Essa dinâmica de relacionamento onde o que prevalece é o amor perdoador de Deus, o amor perdão de Deus, o amor reconciliador de Deus. Isso é básico, porque no reino de Deus, onde nós vivemos, a prática do perdão deve ser algo muito comum. E a inclusão, o saber respeitar as diferenças deve ser algo muito comum. O reino de Deus funciona assim. E no reino de Deus não há se ninguém fica de mal com ninguém. No reino de Deus existe uma atmosfera de profunda reconciliação. Todos nós somos reconciliados em Jesus Cristo, pelo amor de Jesus. Então ele fala que esse é o aspecto exterior do reino de Deus. Que a parábola do grão de mostarda mostra essa exterioridade, assim, essa coisa fora. E que a parábola do fermento, que nós vamos refletir agora, fala dessa dinâmica interna, mais pessoal, mais interna, que acontece dentro da gente, né? E talvez, hoje os homens cozinham também, né? Lá em casa os meus 2 filhos cozinham, eu aqui não cozinho muito, faço lá um ovo, um bifinho, mas meus filhos são experts em cozinha e tal. E a mãe deles também, minha esposa também cozinha muito bem. E aqui ele fala que quem tem assim, familiaridade com a cozinha, fazer bolos, pães, vai saber o que eu estou falando aqui. Ele diz assim, olha, Jesus, Mateus 13:33, contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, né? Eu pesquisei lá para poder trazer a melhor informação possível sobre esse processo de fermentação, né? Que diz assim que
Nesse processo, a mulher pegou uma pequena quantidade de fermento, misturou com uma grande quantidade de farinha, né, e também acrescentou aí água, sal, que eram típicos da época, para fazer essa mistura. E depois que faz essa mistura, ela deixa a massa descansar. Eu sempre ouvi isso, achei bem interessante. Até a massa precisa descansar. Porque está havendo um processo químico tão intenso dentro da massa, que se você mexer com ela, pode atrapalhar esse processo. E com a gente também é assim. Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, começa um processo tão intenso dentro de você, que a gente deveria deixar a pessoa descansando. Né? Às vezes a gente não dá esse tempo para a pessoa que chega e recebe Jesus, a gente já bota ela cheia de tarefas, bota ela para servir, fazer serviço, fazer não sei o quê. Mas a gente deveria falar assim, ó, deixa ela quietinha, porque está havendo um processo muito profundo dentro dela, e se a gente mexer com ela agora, a massa pode não crescer como a gente gostaria que ela crescesse. Então, as mulheres depois explicam para os homens esse processo, né? Os homens que não conhecem. Eu também não conhecia, fui pesquisar. E a quantidade aqui, eu achei interessante, que o comentador fala assim, ó, a quantidade era grande. Era muito fermento para muita farinha, era uma quantidade grande. Naquela época, antigamente, o fermento era para se produzir muito. E eu acho uma analogia interessante, que quando o Espírito Santo, você recebe Jesus e o Espírito de Deus no seu coração, a proposta é que você frutifique muito. Muita coisa. É por isso que eu acho que de tempos em tempos, quando nós vivenciamos uma experiência com Jesus muito intensa, a gente precisa ficar quietinho. A massa precisa ficar descansando. Para que toda essa transformação que acontece dentro da gente seja uma transformação saudável, né? E aí eu fiquei perguntando aqui, como é que eu vou explicar essa parábola do fermento, né? E aí um comentarista sugeriu um versículo que dá uma imagem bem interessante do que é isso que Jesus está falando. Está lá em Mateus 5, 15 e 16. Que ele diz assim, ó, e também ninguém acende uma lamparina, né, uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão em casa. Então o versículo 16 é a proposta de ilustração do fermento, né, do reino de Deus como fermento. Diz assim, ó, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens e das mulheres, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se vocês perceberem, né, todo o estudo que a gente tem feito sobre parábolas é Jesus autorizando você. É Jesus te autorizando a despeito de você não ter autoridade. Não acha interessante isso? Jesus chama, né, vou lembrar aqui da minha amiga Eliséia, que eu citei no culto passado, que ela falou assim, pastor, ela me ligou, falou, pastor, ó, lembra que Jesus, ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. E é isso. Você é convidado para o reino de Deus, não porque você é capacitada ou capacitado. Você é convidado e Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Para que você brilhe, para que a sua luz brilhe diante dos homens e das mulheres, e para que todos vejam as suas boas obras, e para que o Pai seja glorificado nos céus. E como é que esse processo interno, como é que esse fermento começa a agir dentro da gente, né? E esse primeiro início, ele acontece por meio da obra do Espírito Santo. E essa primeira obra que ele trabalha na gente, opera em nós, é a conversão.
É a conversão. A gente às vezes acha que você é chamado a aceitar Jesus, você, num ato de coragem, de humildade, você dá um passo à frente e você aceita Jesus, né? Você fica muito orgulhoso, satisfeito. Tem algumas pessoas falam assim: você foi corajoso, você foi corajosa, e você estufa o peito, fala: eu sou mesmo, eu sou o cara, eu sou eu mesmo, eu vim aceitar Jesus porque eu preciso, eu sei. Mas a palavra diz que não é assim. Não é assim. Olha só que interessante, ó. Diz assim que houve lá em Tito 3, do versículo 3 ao 7, eu não vou ler tudo aqui, eu vou só falar a ideia para vocês, diz assim, olha, houve um tempo em que todos nós aqui éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. E aí fala que, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, quando Deus olhou para esse quadro todo e nos amou, e foi bom com a gente, e devido à misericórdia dele, a gente estudou hoje na escola dominical, que a gente tem de 9 às 10 horas, a gente tratou um dos temas super interessantes foi a misericórdia de Deus. Ele fala que devido a essa misericórdia, ele nos salvou, ele nos regenerou, né? Regenerar te dá uma nova natureza. Você antes de aceitar Jesus, você não tinha a possibilidade de aceitar Jesus, de obedecer a Jesus. Quando o Espírito Santo opera a conversão em você, você ganha uma nova natureza, você é regenerado e você passa a ser obediente. A possibilidade da obediência te é dada. Pode até não ser, mas essa possibilidade é dada a você em Cristo. Então você pode, por meio de Jesus Cristo, se fortalecer nele e obedecer a Deus. Não perfeitamente, mas no que for possível você vai obedecer. E ter uma vida melhor para você, como nós queremos que seja assim. E ele diz aqui no versículo 6 que Deus derramou em nós generosamente, por meio de Jesus, o seu Espírito Santo. Por meio de Jesus, por meio de toda a obra que Jesus fez. Isso a gente já sabe, né? Você vai reparar que a gente sabe muita coisa aqui, mas parece que isso não faz muita diferença para a gente na prática. Isso é interessante. A gente conhece a palavra, sabe como é que é, mas na prática você não consegue ter paz, você não consegue ter segurança, você não consegue se autorizar em Jesus Cristo. Porque a gente se autoriza, eu sou autorizado em Jesus para ser uma pessoa melhor para mim e para o outro. Eu sou autorizado em Jesus. No mérito de Jesus, eu tenho autoridade para me posicionar, para me cuidar melhor, para me amar melhor, para amar melhor o outro. E é nessa autoridade que Jesus me concede que eu fui salvo também, que o Espírito Santo habita em mim. Você é chamado por Jesus para ser uma pessoa que ocupe posição na comunidade onde você está, a posição de servo e serva de Deus. A gente tem maior dificuldade de ocupar posição. A gente não se sente com autoridade. Mas olha, a autoridade não é nossa, a gente não tem mesmo não, mas o Espírito que operou a conversão em mim, essa coragem que você sentiu para aceitar Jesus, não foi sua. Isso foi operado por Deus, pelo Espírito dele no seu coração, para que você se tornasse uma pessoa mais corajosa, mais ousada. Então, esse fermento, essa mudança drástica, radical,
começa essa autorização de que hoje você é filho, filha de Deus, você tem uma família e tem uma herança. Você tem uma herança para agora. Você faz parte de uma família que vive uma dinâmica de amor, de perdão, de reconciliação agora. E nós precisamos nos autorizar, nos apropriar. A gente precisa tomar posse, nos apropriar de uma autoridade que nos foi concedida por meio de Cristo. E todo sentimento que moveu toda essa transformação, essa operação química que está acontecendo na massa, aparentemente você olha para ela, está descansando, mas tem uma dinâmica intensa acontecendo ali dentro, no nosso coração, autorizando você a ter mais respeito por você, autorizando você a ter mais cuidado com você, autorizando você a não aceitar qualquer coisa para a sua vida. Em segundo lugar, tem uma outra obra que o Espírito Santo está lá trabalhando, uma outra química, dinâmica química acontecendo, que é a seguinte: o tempo todo o Espírito Santo de Deus está glorificando a Cristo em nossos corações. Você vai lá em João 16, versículo 13, diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quem é que nos conduz hoje a toda a verdade? É o Espírito Santo que foi enviado por Jesus. E ele diz assim, e o Espírito Santo não vai falar dele mesmo. O Espírito Santo não vai dizer assim, Jesus disse isso, mas agora eu falo. Não. O Espírito Santo o tempo todo vai dizer, Jesus disse isso. Vamos aprofundar a leitura, a meditação nas palavras de Jesus. E Jesus irá o Espírito Santo irá glorificar a Jesus e você receberá tudo que é dele. Mas para isso eu preciso me demorar diante de Jesus. O que é para você se demorar diante de Jesus? Descansar diante de Jesus. É conhecer melhor a Jesus. Como é que o Espírito Santo vai me dar discernimento de uma pessoa que eu não conheço? Né? Eu já falei isso aqui muitas vezes, da necessidade da gente conhecer a Jesus, conhecer a palavra de Deus, se demorar diante dessa palavra e pedir ao Espírito Santo te dar o discernimento. Quando eu leio uma palavra, eu falo, Senhor, eu oro assim, Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa palavra para a necessidade que eu estou tendo agora? Como é que eu vou resolver esse meu problema? Fala comigo. E é o Espírito Santo que vai te dando discernimento. E uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele nos conduz de volta a Jesus, ele nos faz demorar diante dos ensinamentos de Jesus, ele nos aprofunda na compreensão. E outra coisa que ele faz que é maravilhosa, está lá em Atos 11, 18, olha que coisa linda, diz assim, vou ler a parte B só do versículo. Então Deus concedeu arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Até mesmo aos gentios.
Isso inclui todo mundo aqui, me inclui. O arrependimento não é para você ficar de castigo. O arrependimento que o Espírito Santo traz ao meu coração, à minha vida, o arrependimento pelo qual eu sou convencido a depender mais de Jesus, esse arrependimento é para vida, para que eu tenha uma vida mais abundante, uma vida mais plena. Outra coisa que o Espírito Santo faz, glorificando a Cristo, é que ele, em Romanos 5 diz assim, que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Por meio do Espírito Santo de Deus, o nosso coração, o amor de Deus é derramado até transbordar. Quando nós nos sentimos amados, cuidados por Deus, esse amor é derramado por meio do Espírito Santo até transbordar. Essa sala vai ficar cheia, vai vazar para fora. Esse é o processo de fermentação. A massa vai crescendo, a massa vai se expandindo, né? Isso eu já vi, pelo menos lá no forno, aquela massinha pequenininha. Aí você olha, eu era garoto, eu achava que milagre é esse? Minha mãe botou uma massa tão fininha, tão baixinha, assim na forma. Quando eu olhei 2 horas depois, não sei se era 2 horas, meia hora, estava vazando para fora da forma. Eu olhava aquilo e falei, que milagre é esse? Minha mãe faz milagres. Não sabia que era o fermento, né? Não era nem minha mãe. Não, minha mãe botou o fermento ali. Deus colocou o fermento no meu coração, no seu coração. O Espírito Santo de Deus fez isso. O Espírito Santo de Deus colocou o fermento no nosso coração. Promoveu em nós a conversão. A nossa dependência de Deus é total. Eu não estou lembrando agora, mas tem uma palavra que fala assim, que até o nosso querer e o realizar é Deus quem opera. Mas as pessoas que não têm Jesus também fazem as coisas, tomam as atitudes, sim. Mas a vida que Jesus tem para a gente, é Ele que determina para a gente. É uma outra vida. É uma vida totalmente na dependência de Jesus, do Espírito Santo. Essa vida, se Ele não nos autorizar todos os dias. Eu não sei quanto a vocês. A minha coragem às vezes dura 1 hora. Eu enfrento uma situação tão difícil que eu gasto a minha coragem toda ali. Se surgir outra situação difícil, eu tenho que me renovar essa coragem em Jesus. Eu preciso pedir 5 minutos, me dirigir a Jesus e falar, Senhor, por meio do Teu Espírito, derrama em mim a coragem, porque gastei tudo naquela outra situação. Todos os dias eu preciso me apropriar das bênçãos que Deus tem para mim. Todos os dias. Está disponível para você. Está com o seu nome. Está lá no seu armário, lá no céu. Mas você tem que ir até lá, abrir o cadeado, tomar posse, pegar para você. Se você não pegar, vai ficar acumulando. Daqui a pouco aquele armário vai explodir de tanta bênção que está lá guardada. Porque por alguma razão você acha que não merece. Mas a palavra de Deus diz que você merece. Mas mesmo você lendo isso, mesmo as pessoas falando para você que você merece,
você não aceita que merece. E aí o que a gente pode fazer em relação a isso? Deixa eu ver se no terceiro ponto eu respondo essa pergunta para você, tá? Diz que também o Espírito Santo, ele nos capacita para boa obra. Olha que interessante. Você fala assim, eu aceitei Jesus, mas eu não tenho a capacidade, os talentos, eu não tenho a mesma condição que eu vejo tantas pessoas desenvolvendo na igreja. E se alguém te fala isso, o que você vai falar para essa pessoa? Você vai falar assim, vamos ler Atos 4:31. Aí você vai ler com a pessoa, vai dizer assim, lá diz que quando o povo de Deus orou junto, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então eu vou orar com você até nós dois ficarmos cheios do Espírito Santo e a gente poder anunciar corajosamente a palavra de Deus. Não é orar uma vez, é perseverar na oração com aquela pessoa até que o milagre aconteça. Deus, por meio do seu Espírito, nos dá a coragem. Lá em Hebreus também tem uma coisa muito interessante, que ele diz assim, Hebreus 13, no versículo 5, diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse, nunca a deixarei, nunca o abandonarei. Promessa de Deus, você nunca vai ser abandonado, nunca será abandonada. Você não é uma serva, um servo de Deus largado no mundo. Deus ama você, Ele não te abandona, não te abandona. Eu respeito se você disser para mim, mas eu me sinto abandonado, mas eu me sinto abandonada por Deus. Eu respeito, mas a verdade é que você não está, apesar de você se sentir assim. E eu quero orar com você. Eu quero orar até que o chão, que o lugar onde nós estamos trema. E Deus mude esse sentimento do seu coração. Outra coisa que o Espírito Santo nos capacita para toda e boa obra, está lá no versículo 6. Diz assim, olha que coisa linda. Posso dizer com confiança, com segurança, que Deus, o Senhor, é o meu ajudador. Não temerei. Que me pode fazer os homens? Como é que a gente se apropria dessa verdade? Sozinho fica difícil. Às vezes, os problemas são tão grandes, você é literalmente amassado, você não tem coragem para fazer mais nada, nem para ler Bíblia, nem para orar, você está se sentindo um lixo. Foi tão desrespeitada, tão desrespeitado. Tem que ter um servo, uma serva de Deus do seu lado para estender a mão e orar com você, te abraçar, ter atitude de respeito com você, caminhar com você, ser o seu ajudador, para que você novamente abra o seu coração para que Deus derrame todo o amor que Ele tem para você.
Porque quando eu estou acuado, quando eu estou assustado, quando eu estou massacrado, eu me fecho todo para me proteger. E Deus tem que mandar alguém dele para que eu coloque as minhas defesas, torne as minhas defesas mais flexíveis, para que ele possa derramar o amor dele no meu coração, a coragem, a determinação, para que eu possa me amar como ele quer que eu me ame, me respeitar como ele quer que eu me respeite. 2 Coríntios também, ele me capacita para a boa obra, me dando bom ânimo. 2 Coríntios 4, versículo 7 a 10, eu vou ler só alguns pedacinhos que fala assim: este poder que vem de Deus para a minha vida, para a sua vida, que a tudo excede, vem de Deus. E diz aqui, você é pressionada, você é pressionado, mas não desanimado. Eu tenho que ter alguém do meu lado. A vida com Jesus não é uma vida sozinha. A palavra de Deus fala que quando tiver 2 ou mais, eu estarei no meio dele. Eu tenho que ter um irmão, uma irmã que ore comigo, que me escute, para que eu possa, ao ser pressionada, não desanimar, senão eu vou desanimar. E ele diz mais: você pode ficar perplexo, mas você não vai se desesperar. Você pode ser perseguido, mas não será abandonado. Você pode ficar abatida, mas não será destruída. Isso é palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. E ele termina assim: porque no amor que Deus tem para a minha vida por meio de Jesus, e esse amor que é derramado por meio do Espírito Santo no meu coração, no seu coração, nesse amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, julgamento. Às vezes a gente aceita o castigo, porque você acha que você vai pagar, sim. Se eu sofrer um pouco mais, se eu aceitar essa situação de abuso na minha vida um pouco mais, de repente Deus vai ficar satisfeito e vai aliviar para mim. Esse Deus não é esse mesmo Deus que a gente está falando aqui. Porque toda situação de abuso foi colocada sobre Jesus, para que eu e você não tivéssemos nunca mais de aceitar nada que venha nos faltar com respeito. A gente precisa entender isso, lembrar disso. E lembrar o que está aqui no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A experiência de amor que eu tenho que me agarrar, me apropriar, é a experiência de amor que Jesus tem pela minha vida e pela sua vida. Jesus quer que você se ame como Ele te ama. E eu fico muito preocupado, porque Jesus se entregou para que isso pudesse acontecer. Se entregou na cruz para que Ele me ensinasse a eu me amar como Ele me ama. E eu fico imaginando que quando eu me encontrar com Jesus, a primeira pergunta que Ele vai fazer é essa: você se amou como eu te amei? Você se ama como eu te amo? Porque eu dei a minha vida para que isso pudesse acontecer. Você fez isso?
Você faz isso? Você ama ao próximo como eu te amo? Olha quanta coisa que esse fermento faz, não é, gente? Impressionante, né? Eu nunca imaginei que um fermento produzisse tanta transformação no coração de uma pessoa. É tanta coisa aqui, né? Vamos orar por isso? Para que esse fermento continue operando nos nossos corações todos os dias da nossa vida. Eu vou orar e vou chamar a banda para a gente ouvir mais um louvor. Depois a gente vai dar os avisos e vamos ter mais um último louvor. Pai amado, eu quero, em nome de Jesus, eu quero ficar quietinho. A massa precisa descansar. A massa precisa descansar porque o teu fermento, o teu Espírito Santo está promovendo tanta mudança no coração da gente. Tanta mudança. Senhor, nos ensina a receber esse novo lugar que o Senhor tem para a gente. Como teu filho, como tua filha. Nos ensina a nos autorizar no teu Espírito. Nos ensina a gente poder ser igreja. A gente ter boas amizades. Amizades de oração, de cuidado mútuo. Nos ensina, ó Deus, a produzir boas obras. Porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos capacita em tantas coisas. Talvez eu não soubesse disso. Mas agora eu sei. Eu quero toda a coragem. Eu quero toda a ousadia. Eu quero toda a proteção, todo o cuidado que o Senhor tem para mim. Porque eu não vou saber viver sem isso, Senhor. Eu não vou poder produzir nada na minha vida se eu não me sentir, se eu não experimentar o teu cuidado com a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, faz assim. Amém.